Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornalistas Sem Fronteiras. Meu nome é Renata Millington e hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre viajar durante a pandemia. Calma, eu não estou incentivando ninguém a sair por aí para curtir férias, sair da quarentena, deixar de seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Não é isso. Mas como eu tomei uma decisão pessoal que me fez viajar, eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que eu descobri sobre esse momento no mundo dos viajantes e tudo aquilo que eu considero importante para que a gente possa se proteger, para você que tem essa necessidade ou tem essa curiosidade, até porque a gente não sabemos como será a nossa vida daqui por diante. O vírus não vai embora, como todos os outros vírus que a gente conhece. A gente precisa se adaptar e aprender a se proteger da melhor maneira possível. Se por um lado viajar durante esse caos mundial é um tanto assustador, por outro lado, conhecer uma nova cultura é sempre enriquecedor para mim, especialmente por trabalhar com isso e, claro, para trazer esse conteúdo super atual para vocês. Durante esse período de isolamento social, acredito que muitos de nós tivemos esse clique de que é muito mais importante estar feliz e estar fazendo coisas por nós mesmos, assim como pelas pessoas que a gente ama. Viver experiências de verdade, realizar os nossos sonhos e deixar um pouco de sermos escravos do sistema capitalista, né? Para trabalhar, juntar dinheiro, comprar coisa que a gente nem precisa, quando na verdade ser e viver é muito mais importante do que ter ou parecer, né? E por isso eu decidi lançar o Jornalistas Sem Fronteiras nesse momento tão doido que a gente está vivendo, porque eu quero ajudar você a descobrir essas respostas dentro de si através de viagens. Gente, não precisa ser viagem para muito longe, não precisa nem ser para fora da sua cidade. Eu vou te incentivar a sair um pouco da sua bolha, do seu casulo, a conhecer e explorar novos lugares dentro do seu ambiente de conforto primeiro, para depois ir ampliando e conhecendo esse mundão. Se você não viu, no vídeo anterior eu expliquei o que me motivou a sair do Brasil no meio da pandemia. Eu fiquei 8 meses longe do meu namorado. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto aqui de novo porque eu não quero ser repetitiva, mas se você quer entender um pouquinho mais sobre essa história e o porquê do Jornalistas Sem Fronteiras, volta pro vídeo anterior. Mas eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça, né? O que cada país estava fazendo para se proteger, se era seguro, se era viável, quais eram as medidas de segurança de companhias aéreas, aeroportos, o que estavam fazendo para proteger de fato os passageiros. Porque vamos combinar, né? Tá todo mundo doido pra sair de novo por aí, sem medo de ser feliz explorando esse mundão. Eu estou postergando a minha vinda para os Estados Unidos desde março de 2020. Quando finalmente eu decidi viajar, o Trump foi lá e fechou a fronteira para qualquer pessoa que passasse pelo Brasil nos últimos 14 dias. Eu tava onde? No Brasil, em casa, obviamente. Então, eu precisava encontrar um país que aceitasse brasileiro, porque muitos países fecharam a fronteira para o Brasil. E, em segundo lugar, um país que os Estados Unidos aceitasse. Foi aí que a saga começou. Gente, eu li e pesquisei tudo o que vocês possam imaginar de alternativa para conseguir chegar nos Estados Unidos. Assisti palestras especialistas em turismo, em viagens, representantes de hotéis. Comecei a ler todas as notícias envolvendo o mundo dos viajantes, o abre e fecha de fronteiras mundo afora. Comecei a acompanhar tudo de perto mesmo. E aí eu descobri que a melhor alternativa seria ficar 15 dias no México para poder entrar nos Estados Unidos. Quando a gente vai fazer uma viagem internacional, primeiramente é importante saber qual é a situação da infraestrutura turística, de segurança pública, saúde, transporte. Qual é a relação do país de destino com o nosso país? Se é preciso visto, qual o tempo máximo de permanência, se há necessidade de alguma vacina específica, se precisa comprovar a estadia, o voo de entrada e saída. Se o seu voo faz escala em algum outro país, você também precisa dessas informações sobre esse país, viu? Porque alguns lugares exigem um visto chamado visto de passagem, que é justamente para quem vai só fazer o trânsito por aquele lugar. Então, para evitar dor de cabeça, já fica ligado nisso também. Agora, se você vai viajar durante a pandemia, você precisa fazer uma pesquisa em sites de notícias confiáveis e sites governamentais para saber se os hospitais estão lotados, quais são as áreas mais afetadas
se estão aceitando estrangeiros ou não, se estão fazendo quarentena, qual etapa de flexibilização já estão, para saber como é que eles estão lidando com esse problema mundial. Você precisa ter as informações sobre a segurança para saber se estão rolando protestos perigosos, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos tem vários espalhados pelo país e tem algumas áreas que não são recomendadas ir. Aliás, algumas áreas que se turista chegar e não fizer a quarentena pode ser preso. Então você precisa saber quais são as medidas adotadas por cada lugar. Não somente o país, viu? Alguns estados têm medidas protetivas diferentes de outros. Enfim, são muitos detalhes que precisamos verificar antes de comprar nossa passagem, antes de decidirmos um destino. Mas isso para qualquer viagem, em qualquer situação do planeta, tá? Todas essas informações vocês conseguem encontrar no site oficial do Itamaraty, que é esse site que eu vou colocar aqui para vocês. Cidadãos estrangeiros não têm acesso à saúde pública na maioria dos países. Aliás, muitos países, gente, não têm saúde pública nenhuma. Você tem que pagar pelo serviço. Então, para que você não tenha nenhum prejuízo financeiro e para que não coloque sua saúde em risco, obviamente, você precisa sair do Brasil com um plano de saúde que cubra coronavírus. Tá aí uma coisa que eu descobri durante as minhas pesquisas. A maioria dos planos, populares para viagens internacionais, que são mais baratos, mais em conta, inclusive aqueles do cartão de crédito, não estão cobrindo pandemias, ou seja, não fazem a cobertura quando o problema é o coronavírus. E muitos deles, apesar de não exigirem que você faça o teste para comprovar que não saiu do país de origem contaminado, se por algum motivo entenderem que você chegou àquele país para conseguir o tratamento, eles podem se recusar a oferecer o tratamento. Então é importante se precaver. Eu, por exemplo, contratei esse seguro de saúde aqui, mas ele era o mais em conta para os 6 meses que eu pretendo passar fora. Era bem aceito tanto nos Estados Unidos quanto no México. Eu entrei para pesquisar também quais hospitais estavam aceitando esse plano de saúde, porque isso também é importante, tá, gente? Não adianta pegar um plano de saúde que faça cobertura em relação ao coronavírus, mas que não tenha nenhum hospital nas redondezas de onde você for ficar, porque se isso acontecer, você tá com um problema de qualquer maneira. Então, a pesquisa do plano de saúde é fundamental. E outra dica que eu dou para vocês é: façam o teste de coronavírus PCP ou PCR, enfim, esse aqui, antes de sair, que é o teste específico para dizer se você está contaminado nesse momento. Eu fiz o teste, assim que saiu o resultado, eu fui e contratei o plano de saúde. Cada companhia aérea adotou medidas protetivas diferentes e individuais. Então é importante que você entre no site da companhia aérea que pretenda viajar para saber tudo que eles estão fazendo para te proteger. Algumas delas estão aferindo a temperatura antes dos passageiros e tripulantes entrarem no avião. O distanciamento está sendo realizado principalmente ao embarcar e desembarcar da aeronave. No entanto, muitos voos estão lotados, tá? O distanciamento não está sendo respeitado. Das 3 companhias aéreas que eu viajei, apenas uma respeitou o distanciamento social dentro do avião. No entanto, algumas delas têm um filtro de ar de alta tecnologia que elimina 99% dos vírus e bactérias. Algumas também mudaram o protocolo de alimentação dentro dos voos, entregando saquinhos individuais de comida. Outras não estão oferecendo sistema de serviço a bordo. Somente quando você vai sair do avião, eles entregam um snackzinho, que é o caso da Gol, por exemplo. Aliás, eu vou fazer um vídeo comparando as 3 companhias aéreas que eu peguei para chegar aqui nos Estados Unidos, que foram Gol, Aeroméxico e Delta. A maioria já fez a dispensa do cartão de embarque em papel, tudo feito pelo celular, tudo digital. O check-in também está sendo incentivado que seja feito digitalmente para que haja o mínimo de contato possível entre as pessoas que trabalham para as companhias aéreas e os passageiros. Dependendo do lugar que você for visitar ou da companhia aérea, é necessário preencher um protocolo, assim como se fosse uma entrevista individual, falando se você já teve algum contato com alguém que tenha tido coronavírus, se você apresenta algum dos sintomas. Na verdade, todas essas entrevistas e essas informações você precisa passar para as companhias aéreas, porque se alguém tiver qualquer risco de contaminação, de contaminar outras pessoas, é necessário que essa pessoa não faça o voo. Então, se isso é o seu caso, fique em casa, vamos ser conscientes. Nos aeroportos, as medidas de segurança também variam, especialmente quando falamos de voos internacionais. Mas em todos que eu passei, por exemplo,
há um esforço sim de manter um distanciamento social. O embarque e desembarque é feito por fileiras, há marcações no chão para que haja esse distanciamento físico. Alguns serviços estão suspensos, como por exemplo salas VIPs. Há uma restrição grande em relação às lojas que estão abertas. Inclusive, as opções para alimentação estão menores, portanto, se você vai passar muito tempo dentro do aeroporto, eu recomendo que você leve um lanche e uma água pelo menos, até porque os preços continuam salgados, se não mais. Para quem acha que com a pandemia, né, com a falta de movimentação nos aeroportos, os preços diminuíram, se enganou. Não, continua super caro. Em primeiro lugar, separe um álcool gel 70% com menos ou até 100 ml para sua mala de mão, porque se tiver mais do que isso, vai ter que ser despachado. Aliás, qualquer líquido que tenha acima de 100 ml tem que ser despachado e você precisa tê-lo ali com fácil acesso para poder higienizar suas mãos sempre que for necessário. Outra recomendação imprescindível é: compre uma boa máscara. Eu particularmente escolhi a N95, que é a mesma utilizada em centros cirúrgicos, depois de conversar com meus amigos médicos. Eu particularmente acho que essa é a mais recomendada para quem for ficar em um ambiente com tanta gente durante tantas horas. Mas caso você não consiga respirar direito com essa máscara, porque de fato é um pouquinho complicado, se você tem um pouco de claustrofobia ou sei lá, você fica nervoso com relação a isso, eu recomendo que você compre uma máscara dupla face, que também já foi comprovado que ela tem uma eficácia maior na barreira física para gotículas, né, entrarem em contato com suas vias aéreas. Se isso também não for possível, coloque na sua máscara de pano um filtro de café para que você fique o mais protegido possível. Outra dica que eu dou é que você só tire a máscara para comer. Nossa, olha só como é que eu tô toda marcada já. Eu falei que ia tentar ficar sem comer, mas não vai rolar, tô morrendo de fome, até pra poder descansar aqui nesse voo. Então tirei a máscara rapidinho, vou fazer a refeição e vou descansar. Eu particularmente esperei os outros passageiros terminarem as refeições e só depois de alguns minutos eu iniciei a minha. Isso porque, por exemplo, o voo que peguei pela Aeroméxico tinha o filtro de ar com tecnologia EPA, que é aquela tecnologia que eu mencionei anteriormente aqui no vídeo, que mata 99% dos vírus e bactérias. Eu sei, gente, é muita informação. Eu passei meses pesquisando, não tô exagerando, foram meses de verdade. Então, ó, salva esse vídeo para quando você for fazer sua próxima viagem, você já pegar todas as dicas, anotar tudinho aqui, tudo que eu fiz. E claro, se você tiver qualquer pergunta, dúvida e eu puder te ajudar, vai ser um prazer. Então escreve aqui nos comentários para que sua próxima viagem saia com tudo perfeito, você não tenha nenhuma dor de cabeça e, claro, esteja muito protegido, que esse é o mais importante. Bem, espero tê-los ajudado pelo menos um pouquinho em relação a essas dúvidas do mundo do viajante, para todos nós que somos apaixonados por viagens, para você que está querendo e precisando viajar. Então aqui todas as medidas de proteção que eu tomei. No próximo vídeo vocês já vão ver efetivamente como é que foi o preparativo da minha viagem, arrumando mala e como é que foi no aeroporto. Vou mostrar isso tudo para vocês. E caso você tenha alguma sugestão, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma crítica, escreva aqui nos comentários. Claro, não se esqueça de deixar o seu joinha se você curtiu o vídeo e também se inscreva no canal. Gente, isso é muito novo pra mim, eu esqueço de falar essas coisas. E é isso. É isso. Um beijo. Passou rápido demais. Até a próxima. Tchau.